Hoje pretendo discutir o problema de se relativizar relacionamentos abusivos, de se relativizar uma relação abusiva, de como isso é problemático, principalmente para as vítimas, né? Eu vejo muitas pessoas, já ouvi muito isso sendo dito, de que se uma relação é abusiva ou não depende da perspectiva, que a relação é diferente dentro da perspectiva de cada um. Nós sabemos que o mundo de cada um é uma perspectiva, é o seu próprio mundo. Nós temos, cada um, nosso mundo, mas nós temos um mundo em comum, né? Cada um de nós tem uma perspectiva sobre os fatos. E muitas vezes, para entendermos o que de fato aconteceu, você precisa da minha perspectiva, como eu preciso da sua. Num grupo de amigos, aconteceu um evento, cada um vai oferecendo sua perspectiva de modo a ter uma complexidade completa, né? Uma completude maior, um relato mais completo do evento que se passou, né? Então, cada um de nós tem uma perspectiva. O problema de relacionamentos abusivos é que parece que as perspectivas não se completam, né? Por exemplo, quando eu e um amigo passamos por um mesmo evento, eu percebi uma coisa acontecendo, ele percebeu outra, as coisas se encaixam. Em relacionamentos abusivos, parece que o relato das pessoas envolvidas não se encaixam e são contraditórios. Isso significa então que cada um tinha uma perspectiva diferente sobre aquela relação? Sim, cada um tinha uma perspectiva diferente. Significa que as duas perspectivas são válidas? Aí está o perigo do relativismo. Não. Alguma delas está distorcida. Algumas delas pode ser alguém tentando mentir para encobrir o que fez. Por isso, e isso serve como um conselho para quem analisa de fora um relacionamento abusivo, e principalmente para psicólogos que têm que lidar com pessoas nessas situações. É muito difícil. Quem passou por isso sabe. Quem observou pessoas passando por isso sabe. É muito difícil se avaliar o que de fato está acontecendo, porque parece que os discursos das pessoas vão em caminhos diferentes. Isso não significa que os discursos de ambos são reais. Não significa que os dois estão sendo sinceros, ou os três, as pessoas envolvidas estão sendo sinceras. Isso não significa de que não há distorções. Perspectivas incluem distorções. Eu posso ter uma perspectiva sobre o mundo que pode ser completamente distorcida pelas minhas crenças, ou pelas minhas ideologias, ou pelas minhas experiências de vida, né? Mas elas podem ser distorcidas, elas podem ser enviesadas por essas experiências. E muitas vezes, quando lidamos com relacionamentos abusivos, lidamos com pessoas que enviesam. Alguns mais, alguns menos. Até vítimas enviesam sua experiência. Por exemplo, algumas pessoas permanecem em relacionamentos abusivos ou passam de relacionamentos em relacionamentos porque naturalizam esses relacionamentos desse tipo a partir de suas experiências familiares, né? Então elas enviesam aquilo como normal. Mas pessoas que são abusivas enviesam suas próprias posições porque elas não se veem como malignas, elas se veem sempre se defendendo, elas se veem tendo que obrigatoriamente se defender de alguém, se veem como vítimas, né? Ou elas veem o que fazem como justificado, moralmente justificado ou ético, elas distorcem. Quando lidamos com relatos, por exemplo, de pessoas que estão nessa relação, seja uma relação familiar, de trabalho, seja uma relação íntima, de amizade, quando tem algo de abusivo, frequentemente vamos notar que há visões que não vão se completar, visões que vão ser muito diferentes do mesmo fato. Significa que alguém está mentindo. Então essa é uma coisa importante, que alguém está mentindo ou que alguém está enviesando, distorcendo ou fazendo uma leitura seletiva do fenômeno, né? Já teve casos de eu lidar com pessoas, por exemplo, de haver uma situação em que havia um relacionamento abusivo, em que no caso a mulher estava sendo abusiva com o homem nessa situação e se tornou público. Só que
ela se fazia de vítima, mesmo ela sendo agredido, essa pessoa, esse cara. O que, depois de que tudo isso veio à tona, ficou tudo muito confuso para quem estava no entorno, né? Estou dando isso como exemplo para vocês entenderem. Uma coisa que eu vi alguém falando nessa situação foi: nossa, é incrível como cada um tem uma perspectiva diferente sobre o relacionamento. Isso mostra como cada um enxerga as coisas de maneira diferente. Não, isso mostra que as pessoas mentem. Não é uma perspectiva, é uma mentira. Se não é mentira, é distorção. Isso mostra que tem alguém que está e que não está lidando com a mesma realidade, porque quando falamos de que há visões diferentes e perspectivas diferentes, se nós estamos falando de algo que é real, aquilo vai fazer sentido para os dois e vai completar as histórias. As histórias vão se completar, elas vão fechar, vão encaixar. Se uma pessoa e a outra apresentam histórias totalmente díspares, que não fecham, temos um problema. Não temos só perspectiva. Nossa, as perspectivas são diferentes, mas se elas são paradoxais, totalmente opostas, temos um problema. E qual é o problema? E aí que nós devemos nos perguntar: alguém está mentindo sobre isso? Nessa situação específica, era uma menina que causou uma agressão numa pessoa, num cara que ela se relacionou, e que se fez de vítima para justificar o fato de ter induzido uma pessoa próxima a agredir essa pessoa, né? Quem está de fora é difícil avaliar. Muitas vezes ela poderia ser vista como justificada a agressão, né? Justificada a agressão é o que algumas pessoas fizeram, outras pessoas tiveram uma visão mais sofisticada, mas mesmo assim relativizaram, e outros ficaram do lado. Houve muita confusão, né? Mas isso ocorre em muitas situações similares, né? Por exemplo, caso não haja uma agressão, é possível que as pessoas venham aderir a um discurso de que é relativo o abuso. O abuso não é relativo, gente. Não é só uma perspectiva. Não é só a minha visão sobre as coisas e oposta à sua visão. Tem algo de objetivo, que é a causa de um sofrimento em alguém. Mesmo que essa pessoa, por estar numa situação muito fragilizada, defenda seu agressor, ela está sofrendo. Só que quando a gente fala de agressão física, parece que todo mundo entende. Mas quando é um tipo de violência psicológica, as pessoas tratam como meras perspectivas, né? Por exemplo, já soube de histórias de conhecidas que estavam em relacionamentos abusivos e mesmo assim defendiam, e é bem comum isso, os homens, os maridos, namorados nessa relação, né? E aí as pessoas muitas vezes tratam como perspectivas: mas ela não se sente numa relação abusiva. Ela pode ter sido induzida, manipulada. A gente não pode relativizar esse tipo de coisa. Porque se a gente observar, essa pessoa está sempre sofrendo. Essa pessoa está deprimida, está tendo crise de ansiedade pelas coisas que ela vivencia. Então, mesmo que ela seja induzida por esse outro a dizer que não é uma relação abusiva e te faça perceber, sobre a perspectiva dela não é. Não tem isso. Sobre a perspectiva dela não é porque ela foi induzida a pensar assim, né? Então, tem algo de objetivo, sim. Eu acho que um grande erro de psicólogos, de pessoas que relativizam certos tipos de violência é relativizar. Eu sei que nós, quando avaliamos casos, como no caso, quando um psicólogo tem que avaliar um caso específico, ele tem que saber se colocar na posição do seu paciente. Mas é importante você entender que vão estar presentes distorções, né? E é importante saber julgar o que há de real ou irreal naquilo. Isso não é só o discurso que importa, o fato de ter um grau de realidade ou não importa, né? Senão o psicólogo corre o risco de endossar ao comportamento abusivo de uma pessoa abusiva. Eu conheço pessoas que chegam ao nível da agressão física e que se vitimizam para seus terapeutas e mantêm seus terapeutas enganados durante anos, né? Então esse é um grande problema.
entender que não são só perspectivas, né? E principalmente porque muitas vezes as vítimas podem endossar as perspectivas de seus algozes, né? Eu lembro de outra situação. Estou gravando esse vídeo, mas eu tive a ideia agora e então estou trazendo algumas situações que eu lembrei para gravar. Lembro de uma outra situação em que uma pessoa comunicou à família de uma pessoa com a qual ela se relacionou para contar o que passou, né? Uma das pessoas da família teve a reação da seguinte forma: mas relacionamento abusivo é uma perspectiva, pode ser que sobre a ótica dessa pessoa tenha sido abusivo. Ela tratou como se fosse uma coisa relativa. Do ponto de vista dessa pessoa é relativo. Essa pessoa, que esse relacionamento chegou a um nível de agressão física, essa pessoa mostrou provas, incluindo de que algo que tinha sido comunicado à polícia e tal, de modo que se tornou irrefutável que tinha uma coisa problemática ali, né? Novamente, parece que só quando chega ao físico as pessoas deixam de relativizar. Até então, as pessoas que eram parentes dessa pessoa, que foi uma teve envolvida nessa situação, tratavam como uma perspectiva. Então, esse vídeo é mais curto, mais direto e visa trazer uma reflexão em que medida nós devemos relativizar tudo ou tratar como meras perspectivas. Quando fazemos isso, muitas vezes nós estamos agravando a situação de vítimas e a gente tem que pensar num problema ético. Com o que nós estamos comprometidos? Com que tipo de valores nós estamos comprometidos? Se nós estamos comprometidos em amenizar e evitar o sofrimento de quem passa por isso, eu entendo que às vezes até mesmo pessoas abusivas sofrem internamente, mas elas causam muito mais sofrimento do que elas passam. Elas distribuem sofrimento pelo mundo. Então a gente tem que pensar, a gente está comprometido eticamente com diminuição do sofrimento humano? Se a gente não pode ser perspectivista, relativista. A gente tem que entender que perspectivas servem para entender o que se passa. Inclusive uma perspectiva que é distorcida ajuda a entender, né? Por que essa pessoa distorce assim? Você entende melhor o evento, inclusive com uma perspectiva distorcida. Inclusive uma mentira ajuda a entender o evento, porque a mentira traz verdade sobre aquela pessoa. Por que ela precisa contar exatamente essa mentira? Porque muitas vezes as distorções mostram mais sobre a outra pessoa e como ela vê o mundo do que sobre a relação em si. Então até mesmo as distorções e as mentiras ajudam a ter a perspectiva dessa outra pessoa. Só que perspectivas servem para compreender o fenômeno e compreender o que a gente poderia dizer da verdade do que se passou. Tal como uma perspectiva de duas pessoas que estiveram em locais diferentes, observaram a mesma coisa e uma conta para a outra e a gente tem uma visão panorâmica. Mesmo a perspectiva se nenhum de nós viu e reconstitui, mesmo uma perspectiva distorcida serve para reconstituir, mas não significa que as duas são representações fiéis do que aconteceu. Provavelmente alguma é uma representação mais fiel, a outra é uma representação mais distorcida. Tá? São perspectivas, como eu posso dizer que a minha realidade é diferente da sua, os fatos que aconteceram, né? Uma pessoa pode simplesmente mentir, gente. Pode simplesmente mentir. Pode simplesmente ter um viés cognitivo de se ver como vítima numa situação em que ela é agressora. Esse tipo de distorção é relevante. Não se trata só de perspectivas, mas de fenômenos muito mais complexos. Eu fiz esse vídeo para trazer esse tema porque eu acho que a gente tem que julgar sempre, avaliar sempre com muita cautela situações de relacionamentos abusivos e não devemos relativizar, não devemos achar que são só perspectivas e nem tampouco descomplexificar, achar que é simples. Ao se avaliar esse tipo de situação, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar as pessoas sem ter os dados, sem ter uma perspectiva sem conseguir reunir perspectivas, né? Para a gente não acabar sendo injusto. E ao mesmo tempo, não devemos ser inocentes de achar que são só posições,
só coisas que as pessoas acreditam, que o que eu penso é diferente do que você pensa, então essas coisas podem conviver. Podem conviver se falamos de um diálogo, né, de uma discussão saudável, mas quando falamos de reconstituir fatos sobre uma relação em que um apresenta uma visão totalmente díspare da outra, nós podemos estar lidando com algo muito mais grave. E é importante nós sabermos que não é só percepções, perspectivas, né? E que não basta relativizar, eu me senti assim, então você se sentia assim, e as duas coisas convivem. Se as duas coisas causam danos a alguém, elas convivem na realidade, mas nós devemos aprender a diferenciar, né? Não são apenas perspectivas. É uma perspectiva de alguém que causa danos a outra pessoa. É a perspectiva de uma outra que está sofrendo. Então, devemos nos esforçar diante disso para não relativizar em excesso a ponto de fazer com que se perpetue o sofrimento de alguém.